Quando é que os dois se tornam um? No casamento, casais. O fato é que homens e mulheres são diferentes. Por mais que o mundo queira contar uma mentira e contar outra falsa verdade sobre isso, homens e mulheres são diferentes. Eles pensam diferentes, agem diferente, têm diferentes emoções, gostam de falar de assuntos diferentes. Mas quando se casam, apesar de serem diferentes, se tornam uma só carne, diz a palavra de Deus. É algo muito belo, é um presente de Deus. Mas isso muitas vezes acaba não sendo verdade quando vem as finanças. Infelizmente, as coisas são separadas. A causa número 1 de divórcio, inclusive como eu falei antes, geralmente, quase sempre, tem alguma relação com desorganização de finanças e dívidas, ou o fato de que as finanças estão sendo feitas separadamente. O caminho do dinheiro em uma família representa o sistema de valores pela qual essa família está operando. Se você olhar direitinho para onde estão passando os recursos, entrando e para onde estão indo, ali é a representação dos seus valores na vida, onde você dedica os seus recursos. Então, já que homens e mulheres são diferentes, aí talvez vai dizer, esse fundo de emergência aí, o terceiro passo da organização financeira, o segundo passo, isso aí é bobagem, não precisamos fazer. E aí o outro talvez vai dizer, não, mas é muito importante ter esse fundo de emergência. Ele quer poupar, quer organizar bem as finanças, o outro diz, vamos viver a vida, vamos gastar e aproveitar enquanto é tempo. Diferenças de hábitos e pensamentos. Muitas mulheres, quando elas chegam no shopping, talvez aqui em Oitágua não tenha um shopping center, mas quando vão às lojas, então parece que é todo um evento, uma experiência, tem que entrar, olhar tudo, ver todo tipo de modelo, toda a cor, toda a loja, comparar tudo antes de comprar. Mas o homem não, ele é o caçador, quer saber onde é que está a presa, entrar, matar e sair da loja o mais rápido possível. Então, homens e mulheres são diferentes. Mulheres muitas vezes enfrentam medo, até mesmo terror, porque as mulheres precisam de segurança financeira. Ela quer ver e sentir um marido que tem controle e segurança das coisas do lar, especialmente finanças. Enquanto que o marido acha tudo vai dar certo, não se preocupe, mas ela está frustrada. Então, quando os dois concordam no seu sistema de valores, chegarão então à unidade nesse casamento que não tinham experimentado antes. O caminho do dinheiro tem que ser representativo dos alvos, das metas dos dois no casamento. Então, para isso, conversem sobre tudo. Tirem tempo para isso. Converse mesmo sobre finanças. Então, quais são as suas metas como casal? Onde vocês querem estar daqui a 10 anos? O que vocês precisam para se aposentar um dia? Quanto querem ofertar, talvez além dos seus dízimos? Para quais outros projetos ou caridade você quer contribuir? Quanto é esse valor? Com que frequência querem tirar férias com a família? Para isso, quanto então precisam juntar deliberadamente? O que você quer para os seus filhos, para o seu futuro? Então, sentar para conversar é ter perguntas bem específicas, objetivas, a discutirem e tentar responder. Isso vai gerar naturalmente discussões para chegarem a uma decisão sobre essas coisas. Então, quem deve fazer as finanças? Homem ou mulher? Quem deve organizar e administrar isso? Os dois. Os dois. Só que o que tem um dom natural, talvez ele pode iniciar, preparar. Então você vai convocar a primeira grande conferência do lar João e Maria.
próxima sexta-feira, reunião financeira, marido-mulher. E as tarefas do dever de casa você já conhece. Agora vocês vão tentar juntos fazer o orçamento. Para fazer esse orçamento, geralmente é proveitoso um ou outro realmente fazer a primeira tentativa. E aí nessa grande reunião, sentados lá à mesa, na sala de conferência do seu lar, um vai apresentar ao outro e vai mostrar, ó, já fiz aqui, meu amor, eu acho que é por aqui, ó, energia é mais ou menos isso, tal, eu somei, deu isso. O outro, que também participa na organização das finanças, vai olhar e não vai dizer, beleza, perfeito, tá, vamos seguir. Não, vai realmente olhar, averiguar e vai ter a coragem de mudar alguma coisa. Apesar do possível medo do outro dizer, não mexa não, que já está perfeito, que eu já fiz. Mexa, converse, ajuste. Isso é trabalhar juntos. E vocês vão ver que esses ajustes, essa cooperação um com o outro, vai levar realmente a mais unanimidade entre os dois, mais aproximação no casamento. Aí eu ia explicar isso. Então agora vamos falar sobre esses 5 passos para o plano financeiro. O que é realmente cada um desses passos? O primeiro é R$300 para emergência. O que é isso? Então, ao organizar o seu orçamento, né, você tem que conseguir chegar a um ponto onde você vai enxugar os números a tal ponto que alguma sobra tem que ter. Você não pode ter um orçamento onde o que entra é o número exato daquilo que sai. Isso não vai te dar liberdade, não vai te dar poder, não vai te dar a ferramenta para você conseguir fazer coisas a mais. Então, esses 300 para emergência representam mais ou menos 20 a 30% da sua renda mensal. Se você ganha R$1.000 por mês, então é R$300, talvez o seu valor deveria ser R$500. Mas a ideia é que você vai ter um envelope com esse dinheiro guardado, porque vai haver emergências, vai haver coisas inesperadas que vão atrapalhar o seu orçamento. Então você precisa desse envelope de emergência para quando o pneu do carro furar, para quando o óculos quebrar, para quando surgir qualquer coisa inesperada, para não atrapalhar aquela organização do orçamento que você fez. O que acontece? Se naquele envelope tem R$300, tem R$500, seja lá o que for, e você precisar dali tirar 200, 300, 400, logo no próximo mês você tem que começar a repor de volta e suprir novamente o envelope, para que ele esteja realmente sempre com aquele valor ali, antes que você siga para o próximo passo. Então, para isso, poupar deve se tornar uma prioridade. Poupar é gastar menos do que entra, é matemática. Então você tem que enxugar alguma coisa. Coloque esse envelope, que talvez lá está escrito R$500 para emergência, o que for, em um lugar relativamente seguro no seu lar. Talvez em uma gaveta, em algum lugar, não tão acessível, para que não apareçam emergências na próxima sexta-feira, onde teu amigo, irmão ligou, vamos comer uma pizza, e não estava no orçamento e surgiu a emergência. Isso não é emergência. Para que quando você for convidado para uma festa de 15 anos e, eita, eu tenho que levar um presente para aquela menina lá, é emergência. Isso não é emergência. Por quê? Porque no seu orçamento já deve ter presentes para pessoas, quando surgir. Tem que ter categorias para as coisas. O fato de não organizar a categoria para cada coisa significa que quando as coisas surgem, aparece coisa do nada que eu não imaginava. Mas claro que tem aniversários e presentes e viagens e coisas, tem. Então se organize. É por isso que ao passar do tempo você vai ver quantos itens são necessários. E aí quando você observar com cuidado essa lista aqui,
você vai ver quantas coisas você achava que não precisava, ou não tinha, ou não vou fazer isso, mas a vida real pede isso, né? Agora, se você não tem espaço no seu orçamento para dar um presente de aniversário de 15 anos, ou comprar uma roupa nova para o final de ano, Natal, o que é que você faz? Não compra. Você não tem condições. Essa é a realidade. Se organize. É importante o suficiente começar agora a poupar. O próximo ponto dos 5 passos do plano financeiro é pagar suas dívidas. Mas primeiro eu quero falar sobre 3 a 6 meses de reservas, que é o terceiro passo. E depois eu vou focar em dívidas. Então, esse valor de 3 a 6 meses de reservas, agora já é um valor a mais. 3 a 6 meses de reserva significa você pegar o valor da sua renda mensal e multiplicar por 3 no mínimo, mas talvez até 6 meses, 6 vezes. Isso é uma poupança que você vai criar, uma reserva, um seguro de vida financeira. Com isso você está mostrando responsabilidade e não vai precisar de dinheiro emprestado de alguém ou da diaconia quando surgir uma situação de desemprego, de doença no seu lar, porque você se organizou para isso. Às vezes alguém se adianta demais na sua organização financeira, já está morando em algum lugar, talvez até já tem casa própria e quer ir além, um pouco além do que suas condições, e já vai comprar um terreno onde deixa as parcelas do pagamento daquele terreno, o seu orçamento tão apertado, que no dia que você está desempregado, agora tem que vender o terreno, perdendo um valor considerável, porque não se organizou para tal momento, possivelmente. Então, é uma ordem que faz sentido na organização financeira. Esses 5 passos, você vai seguir de um para o próximo, apenas quando você atingir o anterior. Então, você só vai seguir para o próximo passo quando você já tiver R$500 ou 300 de emergência guardado. Tem orçamento organizado, agora o que está sobrando no orçamento, você vai colocar para o próximo passo, que é esses 3, que é pagar as dívidas, que eu vou falar daqui a pouco. Quando você quitar todas as dívidas com essa sobra no seu orçamento, aí depois é que você vai começar a fazer uma reserva, antes de pensar em fazer investimentos. Então não toque nesse dinheiro para comprar coisas. Se você tem um orçamento, e lá no orçamento você quer colocar um item assim, coisas para casa, então talvez ali tem R$200 todo mês. Coisas para casa é o quê? Eu quero trocar o fogão, a geladeira, o sofá, a televisão. Então, quando aquele montante de coisas para casa tiver o suficiente para trocar a geladeira, pintar a casa, consertar o telhado, você faz. Mas além disso, você tem que focar na reserva. Então não misture as coisas. Quando você consegue fazer essa reserva, que talvez ali agora tem R$5.000 na poupança, não é o momento de olhar e dizer, eita, eu queria uma geladeira nova e a sua já está funcionando. No orçamento deve ter coisas para casa. Isso realmente é uma reserva de segurança financeira. Então isso é muito estranho para o mundo viver dessa forma. Mas uma vida bem organizada é assim. E aí você tem que ter os recursos já de antemão quando você pretende comprar algo para casa. Um sofá, uma televisão, uma geladeira. Você já colocou no orçamento e trabalhe com dinheiro vivo, que você vai ver como você vai economizar com isso. A vida de cartão de crédito é horrível, tem juros, vou falar daqui a pouco sobre isso. O parcelamento nunca vai te render um desconto, mas quando você chega com dinheiro vivo para comprar um guarda-roupa de R$1.200, às vezes você vai encontrar aquela promoção ou conversar com o gerente e ele vai te dar 10%, 15% de desconto porque ele está vendo aquelas notas ali na frente. Isso funciona. Então, essa prática, esse costume de vida ao longo de 40, 50 anos, significa que você ganhou anos com seu dinheiro, num certo sentido. Ou perdeu anos vivendo uma vida de sempre financiar tudo ou parcelar tudo na vida.
É matemática ao longo da vida. Isso é estranho para o mundo, por isso que eu digo, viva hoje como mais ninguém, para que no futuro você possa viver como mais ninguém. É organizando, dando um nome para cada real, e ele tem o seu destino. Um exemplo, se você conseguir poupar R$300 por mês, 14 meses já é 4.200. Então talvez um jovem quer comprar uma moto, ou até um casal mesmo quer comprar um carro, mas primeiramente deveria comprar uma moto. Então, você vai juntar para isso e não financiar a moto. Depois, se você continuar juntando esses 300 por mês, por mais 14 meses, aí você terá mais 4.200, que ali já tem o valor da sua moto, talvez você queira trocar, ou talvez você vai dizer, rapaz, eu aguento mais 2 anos andando de moto, ou nesse carrinho velho, e esse aqui eu já quero focar em um tipo de investimento. Mas o que acontece quando você junta dinheiro e realmente tem aquele poder na sua mão, aquele poder não parcelado, você vê o potencial dele e você faz decisões mais sábias do que parcelar. Isso é como o dinheiro funciona. E o quarto, então, é investir 15% ou mais para o seu futuro. Então, depois de você já ter essa reserva financeira, você deve realmente começar a pensar sobre o seu futuro, se possível. Porque a verdade é que o valor de uma aposentadoria, ele nunca equivale o valor da sua renda durante sua vida de trabalho. Não é a mesma coisa, é reduzido. E você não deveria contar com o governo, nem com seus filhos, nem com outros, de te dar um padrão de vida que você gostaria na sua aposentadoria. Então, isso é o dever de cada um, pensar no seu futuro, investir no seu futuro. Então, disciplina é o ingrediente-chave. Disciplina significa um regimento, uma forma de viver, diligência nas finanças. Veja que Provérbios 21:20 diz, tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato esgota. O insensato, a renda entra e tudo vai embora todo mês. Ele não se organiza. Então, na época do Velho Testamento, o azeite era um bem que durava tempo, e quem tinha azeite guardado em casa era visto como alguém que se organizava, que tinha condições de comprar e ter. Às vezes podia repassar, revender. Então, investir e criar riquezas é uma maratona e não uma corrida de 100 metros rasos. Leva tempo, mas com diligência se consegue. Então veja um exemplo disso. Com apenas R$100 por mês, todo mês, dos 25 anos de idade aos 65, investido em algo que rende 12% ao ano, considerando uma inflação de 6%, ele chegará a um montante, aos 65 anos de idade, a R$ 95.115, com apenas R$100 por mês. Então você vê a importância de começar agora, de ter um valor dedicado a isso todo mês. Depois vamos falar sobre investimentos, mas é um valor designado a isso. Então o poder de juros sobre juros é uma explosão matemática, é uma bola de neve que funciona. Por exemplo, se você tiver R$100 esse mês e colocar em algo que, vamos dizer por ano para facilitar, mas que rende 10%, depois acrescentar mais 100, já vai em 210, né? E aí esses 210, 10% é 21, com mais já vai em 321. E é uma bola de neve que ao longo do tempo é um gráfico que sobe com o potencial, o juros sobre juros, acarretando ali valor. Outro exemplo é se um jovem decide que em 2 dias da semana ele não vai lanchar na escola, ou até um adulto mesmo não vai lanchar fora, e começa juntando R$8 por semana. R$8 por semana, de 16 anos de idade aos 66, chegará a um montante de R$ 94.710. R$8 por semana. Agora, com todos esses números que realmente chegam a esse montante, lembre do Salmo 62:10, que diz, não confieis na opressão,
nem vos ensoberbeçais na rapina. Se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Então, tem bons motivos para investir, para ter recursos para o futuro, para o seu bem e o bem do próximo, mas aquilo nunca deve se tornar o seu tesouro. Então, ou você aprende a controlar o seu dinheiro, ou o seu dinheiro, a sua dívida vai controlar você. Outro texto importante, Provérbios 13, 21, diz: o homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Um homem de bem que teme ao Senhor, que organiza suas finanças, veja que a palavra de Deus diz que ele até pensa em deixar herança para os seus filhos e seus netos. Obviamente, isso vai de encontro com qualquer um que pensa, mas Deus proverá, vamos viver o dia de hoje e pronto. Não é bem assim, é confiar no Senhor e se planejar, e pensar também no futuro. Por fim, o quinto passo é criar riquezas para ajudar o próximo e contribuir para o reino de Deus. É bom entender que eu não estou apresentando esse plano de vida financeira, esses passos, como que todos precisam necessariamente chegar nesse quinto passo. Não é isso. Mas se você se organiza e você tem um envelope de emergência, você não tem mais dívidas, você vive na paz, sem dívidas em peso, você também já tem uma poupançazinha, sem investimento, é poupança, né? Está só rendendo ali aqueles juros básicos. Você também está tendo dinheiro a mais para investir, é bom, Deus acha isso bom, e tem até parábolas sobre isso, né? Sobre investir dinheiro. Mas aí você não deve pensar só em si, mas criar riquezas para o seu próximo, para o reino de Deus, para contribuir mesmo. Provérbios 3, 27 e 28 diz: não deixes de fazer o bem a quem o merece, estando em tuas mãos a capacidade de fazê-lo. Não digas ao teu próximo, vai e volta amanhã que tu darei, se já o tens contigo. Então, aquela pessoa que é bem organizada, que investiu, que tem recursos, ele tem que estar disposto e pronto para ajudar o necessitado. Agora, isso não significa que qualquer pessoa que pede dinheiro a você, porque você tem investimentos, você necessariamente precisa dar. Porque muitas vezes dar dinheiro não é ajudar, é até prejudicar. Então você tem que ter esse discernimento. O melhor presente que você pode dar a alguém que tem uma vida financeira bagunçada é ajudá-lo a se organizar, é instruir, é ensinar, é sentar com ela. Então, dar é realmente ao necessitado e juntamente instruí-la e entender qual é a situação. Nosso propósito aqui na Terra é glorificar a Deus. Então, com nossos recursos também, até investindo e tendo bons rendimentos, deve ser para a glória de Deus. 1 João 3, 17 e 18 também diz assim: quem pois tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade, ou de fato e de verdade. Então é mais um texto que fala a mesma coisa de Provérbios 3, 27. Também tem outro texto, Provérbios 11, 24 e 26, que diz: há quem dá generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. O povo amaldiçoa aquele que esconde o trigo, mas a bênção coroa aquele que logo se dispõe a vendê-lo. Não preciso nem falar muito, que o provérbio fala por si mesmo, né? Esteja pronto a ajudar quando for possível. Então, você precisa viver hoje como mais ninguém, para que no futuro você possa viver como mais ninguém. Então, você precisa poupar hoje como mais ninguém, para que no futuro você possa dar como mais ninguém.